Live 7, 5 caminhos para ter bons hábitos. Muito boa noite a você que está chegando por aqui agora. Essa é a Live 7, nós estamos muito felizes com a participação de cada um de vocês e hoje também estamos ao vivo no YouTube. Então aproveita, já compartilha essa live com no mínimo 5 pessoas que merecem ter acesso a esse conteúdo. Bom, como vocês sabem, sou profissional de educação física, especializada em musculação e treinamento de força. Sou também estudante de psicologia e venho desenvolvendo um trabalho de mentoria com mulheres para mudanças de hábitos e transformando a vida delas. E ao longo essas últimas semanas a gente tem feito lives para você, para contribuir com o nosso conhecimento, entendendo que quanto mais a gente compartilha, mais a gente vê o crescimento das pessoas e a gente cresce também. Eu costumo dizer que a pessoa que está sendo mais transformada sou eu, através da transformação que eu começo a perceber em vocês. E eu queria dizer que quem ficar até o final dessa live vai ter uma surpresa, um presentinho super especial, como a gente sempre faz e deixa aqui para vocês. Outra coisa, se alguma frase fizer sentido para você, comenta com um foguetinho ou com vários foguetinhos, para que a gente entenda que o conteúdo está fazendo sentido para você. É importante também compartilhar que essa é a Live 7 e se você ainda não acompanhou o conteúdo desde o início, nós temos deixado todas as lives salvas para que você possa estar acompanhando esse conteúdo. Então, dá uma olhada no nosso feed, todas as lives estão gravadas e é uma sequência de construção, que na verdade o conhecimento é isso. É uma construção, é um tijolinho em cima de outro tijolinho e a gente vai construindo aí algo grandioso. E não poderia ser diferente com a formação de hábitos. Todo hábito ele começa pequeno até se transformar em algo grande. E são as pequenas mudanças, as pequenas transformações que são repetidas diariamente que vão levando a uma grande construção, a um grande hábito. Um grande hábito e poderoso, que você pode até citar e entender o exercício físico. O exercício físico ele tem um poder de transformação em todas as áreas da vida, não só a física, mas a gente já viu, inclusive em outras lives, os benefícios do exercício físico como um poderoso formador de hábitos. Mas hoje eu quis trazer para vocês o conteúdo de 5 caminhos para ter bons hábitos. E como isso pode acontecer? Gente, tudo é uma questão de ensino e de aprendizado. Tudo é uma questão de treinamento. E a maioria das vezes as pessoas querem resultados rápidos, fórmulas milagrosas, querem, na verdade, algo que transforme a sua vida do dia para a noite. E isso não é possível. Não existe transformação de uma hora para outra. Toda transformação acontece em um processo, em algo que começa pequeno e vai, por fases, se desenvolvendo. E é por isso que a maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Desiste de formar novos hábitos, desiste de consolidá-los, na verdade. Porque para consolidar um hábito, é necessário que você seja constante. E para você ser constante, você precisa ser disciplinado. E para conseguir ser disciplinado, você precisa treinar a sua mente. E isso é um processo que acontece de forma lenta e é por isso que a maioria das pessoas desiste. Então, quando eu resolvi trazer essa correlação da formação de hábitos com teorias da aprendizagem, é porque, na verdade, tem tudo a ver. E eu vou começar falando sobre uma das teorias que ela é frequentemente atacada
porque as pessoas entendem que é uma forma de robotizar. Mas, na verdade, se a gente for analisar, o behaviorismo é uma teoria da aprendizagem que se baseia em estímulos e respostas. E eles entendem que o comportamento da pessoa está sendo moldado através da repetição. Então, são padrões de comportamentos que são repetidos diariamente, com frequência, até que aquele comportamento seja alcançado. E aí, isso traz essa conotação de robotizar. Mas, na verdade, se você for avaliar, a maioria das coisas que a gente faz na nossa vida é por condicionamento. A gente começa recebendo um estímulo e esse estímulo vai causar na gente uma resposta, um comportamento. Por exemplo, se você começa a se exercitar, você está dando um estímulo na sua musculatura, no seu músculo. E com o passar desses estímulos serem repetidos, com essa frequência, o teu músculo vai ficando condicionado. E isso nada mais é do que treinamento. Então, o behaviorismo, apesar de ser altamente criticado, é uma teoria de aprendizagem que é super válida. E que se a gente for analisar, a gente está o tempo todo se treinando. Quando você vai à escola, quando você vai à faculdade, você está lá sendo treinada pelo seu professor. Ele passa exercícios diariamente, ele faz perguntas com respostas para você. E aí ele está te treinando através de um estímulo para receber uma resposta. E isso nada mais é do que uma teoria da aprendizagem que vai levar você a ter um condicionamento. É fato que essa questão de condicionamento, ela entrou um pouco nessa polêmica. Então, as pessoas consideram que ser condicionado é ser robotizado. Mas, na verdade, muito também tem a ver com a questão de ser disciplinado. Então, treinado. Então, o behaviorismo vem com essa proposta. E ele demonstra que, através de estímulos externos, essa pessoa pode moldar o seu comportamento. Claro que toda teoria tem seus prós e contras, e a gente vai ver isso mais adiante. Uma outra teoria da aprendizagem que também tem super correlação com a formação de hábitos é a teoria social de Bandura. Bandura acredita que a pessoa, para aprender, ela observa, ela imita o comportamento e depois ela modela esse comportamento. Então, o indivíduo, para aprender algo, ele passa por essas 3 fases. E quer ver um exemplo? O seu filho. O seu filho está constantemente observando os seus comportamentos, imitando os seus comportamentos e modelando o seu comportamento. Então, se você diz assim, eu queria que o meu filho lesse mais. Bom, ele está observando o ambiente ao redor. Então, se ele não vê você lendo, você é o estímulo para ele, você é o modelo para ele. Então, dificilmente essa criança vai gostar de leitura, vai introduzir essa leitura na vida dela. Porque, segundo Bandura, existem essas 3 etapas: observação, imitação e modelagem. E da mesma forma, a gente pode trazer essa correlação com a formação de hábitos, porque frequentemente nós também nos inspiramos e modelamos pessoas. A gente observa o comportamento, a gente imita as pessoas e a gente modela o comportamento. E isso nada mais é do que a teoria de Bandura. E ela tem, na minha opinião, ela é super válida, porque frequentemente a gente está fazendo isso. Um exemplo bem clássico: você vai para um restaurante chique e tem aqueles diversos garfos, aquelas diversas facas e colheres, e você não sabe como utilizar. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para uma pessoa mais experiente e vai ficar observando como que ela usa cada um desses itens.
Você vai imitar o comportamento da pessoa e assim você vai estar modelando esse comportamento. E é uma forma de aprendizado e é uma forma de conseguir transformar isso num hábito. E aí, como a gente já falou nas outras lives, um hábito ele é formado quando ele é repetido com determinada frequência. Ele precisa ser repetido diariamente. Então, construção, quando se fala de formação de hábito, a gente precisa ter em mente essas palavras: repetição e diários. E também pequenos avanços, para que você consiga tornar um hábito poderoso e verdadeiro na sua vida. E aí, existem outras teorias que vão trazendo outras abordagens. Tem a teoria de Piaget, por exemplo, ele traz que, apesar de existir fases de desenvolvimento para o aprendizado, é necessário que esse indivíduo, essa pessoa, ela tenha alcançado uma maturação biológica. Ou seja, não há como dizer que uma criança, por exemplo, de 2 anos, consegue escrever ou desenhar, porque quando vai se falar da biologia dela, as células dela, os neurônios dela não estão completamente formados, biologicamente falando. Então, o organismo dela não está pronto para realizar aquele movimento de desenhar ou de escrever. Então, para Piaget, existem fases de desenvolvimento que vão passando de uma para outra até que o aprendizado seja completo. Porém, é necessário que exista essa maturação biológica. E se a gente for analisar, com a formação de um hábito também tem a ver. Porque, imagine, eu consigo formar um hábito sendo uma criança sem eu ter uma maturação biológica? Eu não posso exigir de uma criança que ela corra quando ela ainda está numa fase de desenvolvimento onde ela só sabe caminhar. Então, é importante também trazer essa contribuição de Piaget quanto a essas formações, a esses estágios de desenvolvimento, quando a gente fala de formação de hábitos. Então, quando eu começo a desenvolver um hábito, fazendo uma correlação com Piaget, esses hábitos eles vão crescendo e passando por fases, por estágios, até que haja uma formação completa. Você que está aí com a gente, fala para mim se o áudio tá ok, se você consegue me ouvir adequadamente. Lembra-se de compartilhar essa live com no mínimo 5 pessoas que merecem ter acesso a esse conteúdo. E lembra que quem ficar até o final vai ter uma surpresinha, claro. E se alguma frase que eu estiver falando aqui, algo que eu disser, for uma reflexão que fez sentido para você, comenta aqui com um foguete ou com vários foguetes. A Priscila tá dizendo que tá ok, Mabelle também, valeu, gente. Obrigada pela participação. Então, gente, como eu vinha falando, através dessas teorias de aprendizagem, a gente consegue alcançar a formação dos hábitos. E são caminhos que a gente pode percorrer para que esse hábito realmente se torne poderoso. E aí tem mais 2 teóricos que eu vou trazer para vocês. Um deles se chama Vygotsky. Eu não sei falar muito bem o nome, mas é mais ou menos assim. Vygotsky é um teórico que fala da teoria da aprendizagem relacionado a zonas. E aí ele fala de zona proximal, zona distal e zona real. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque fica muito específico. Mas para que você entenda assim mais ou menos, Vygotsky fala que a pessoa aprende de acordo com os conhecimentos prévios que ele já tem, né? E aí, quando ele observa o comportamento de outra pessoa, ele se baseia, na verdade, no comportamento de outra pessoa para que ele forme o seu comportamento. Ou seja, vamos mudar a palavra para aprendizado. Então, a pessoa já tem um aprendizado e ela
recebe a orientação de uma outra pessoa que é mais experiente, e daí ela começa a juntar esse conhecimento, juntar os dois conhecimentos, o que ela já tem previamente e do que é aprendido com a outra pessoa. E esse é um exemplo clássico da relação entre professor e aluno. O aluno chega com os conhecimentos que ele já tem, ou que talvez ele não tenha, e aí o professor, como uma pessoa mais experiente, vai estar orientando essa criança para que o aprendizado aconteça. E aí existe essa relação. E aí, se eu for falar de formação de hábito, justamente também esse é um caminho para a formação de um hábito. Você sabe algumas coisas sobre um hábito e alguém mais experiente vai te passar conhecimentos sobre esse hábito, e aí você vai reunir essas duas informações, esses dois conhecimentos, e vai formar a sua opinião, o seu aprendizado, o seu conceito sobre tal coisa, e aí você forma um novo hábito. Um outro teórico que eu gostaria de comentar é sobre o Vallon. O Vallon fala que, além disso tudo que a gente comentou, existe algo que está extremamente envolvido no aprendizado, que é a questão do afeto, das emoções. Então, ele fala que as emoções, elas influenciam muito na formação do aprendizado. E a gente não poderia deixar de fazer essa correlação com a formação de hábitos. Então, quando eu escolho um hábito, formar um hábito, implementar, mudar ou consolidar, eu sei que existem emoções que estão envolvidas nessa formação. E o quanto é importante a gente ter esse discernimento quanto a isso. Porque, veja, na vida, tudo está baseado em emoções. Você compra por emoção. Você se relaciona com alguém por emoção. Então, todas as coisas, todas as atitudes, todos os comportamentos da gente, de certa forma, estão sendo influenciado por nossas emoções. E também a nossa formação de hábitos, isso não poderia ser diferente, né? Quando eu decido implementar um hábito na minha vida, com certeza esse hábito está atrelado a alguma emoção, ou que eu esteja querendo potencializar, ou que eu esteja querendo minimizar. Exemplo, se eu decido colocar o hábito do exercício físico, ou da boa alimentação na minha vida, eu estou movida por uma emoção. De repente, eu decidi colocar atividade física na minha vida e os bons hábitos alimentares, porque eu estou querendo me livrar das emoções ruins de estar fora do peso, né? De repente não estar me sentindo bem com o meu próprio corpo. Então, existe sim essa correlação da formação de hábitos e a gestão das emoções. E aí, gente, para você que está chegando agora, a gente já falou de alguns dos hábitos e algumas das teorias que se correlacionam com formação de hábitos. A gente já falou sobre o behaviorismo, que fala sobre estímulos e respostas, que fala sobre condicionamento, que fala sobre comportamentos que são aprendidos através de estímulos externos. A gente comentou também sobre a teoria social de Bandura, que fala que o aprendizado se dá por uma observação, por uma imitação e por uma modelagem. A gente falou também da terceira teoria da aprendizagem, que foi de Piaget, que ele fala sobre estágios de desenvolvimento e que cada indivíduo passa de um estágio para outro à medida que vai havendo uma maturação biológica. Essas foram as três primeiras. E agora eu trouxe a questão de Vygotsky, que fala dessa questão de você já ter os conhecimentos prévios, uma outra pessoa mais experiente te passa os conhecimentos, você reúne esses dois conhecimentos e faz a formação do seu aprendizado. E a última teoria que eu considerei que é o quinto caminho para a formação de hábitos
é justamente a teoria de Vallon, que fala sobre o afeto, que fala sobre as emoções. E aí ele não descarta as outras capacidades relacionadas ao pensamento, ao condicionamento, ele não descarta. Na verdade, ele acrescenta as emoções como sendo algo importante para o aprendizado e assim para a formação de hábitos. Gente, eu gostaria de ouvir de vocês alguma pergunta para que a gente possa interagir um pouco sobre o assunto. E eu já tinha recebido uma caixinha de pergunta no meu direct durante esses dias, e a pessoa me perguntava se eu, na minha opinião, qual era a teoria da aprendizagem que mais fazia sentido para mim nessa relação da formação de hábitos. E, gente, para mim é muito difícil responder isso, fica complicado, porque eu acredito um pouquinho de cada teoria. Na verdade, eu acredito que a formação de um hábito se dá por condicionamento, pelo treinamento, mas eu também acredito que é possível você observar, imitar e modelar. Eu também acredito que existem emoções, afetos que estão envolvidos nessa formação de hábitos e na sua consolidação, principalmente. Eu também acredito que é necessário haver uma maturação biológica para que essa pessoa tenha esse entendimento sobre formação de hábitos. E eu também acredito que o indivíduo vem com alguns conhecimentos, uma pessoa mais experiente pode direcioná-lo e assim ele formar hábitos de forma mais positiva. E uma outra pessoa me trouxe o seguinte questionamento. Tá, você está me falando que formação de hábitos é um tipo de aprendizado. Ok, mas eu posso aprender sozinho a formar o meu hábito? E a resposta é sim. Porém, a gente sabe que é possível minimizar erros se tem alguém nos direcionando. E esse é o papel do professor. Esse é o papel do mentor. Esse é o papel de um líder espiritual ou um líder do seu trabalho. As pessoas que já passaram por esses processos, as pessoas que já passaram por essa fase, elas já erraram os erros dela e assim elas podem contribuir com que você evite erros ou minimize os erros durante esse processo, durante essa trajetória de formação de hábitos, de mudança de hábitos, de consolidação de hábitos. Então, é sim possível e é sim muito mais recomendado que você tenha uma pessoa te direcionando, te guiando, porque aí você vai, inclusive, potencializar os seus resultados, você vai aumentar o seu desempenho e, na verdade, o que a maioria de nós deseja é justamente isso: potencializar resultados e reduzir os erros. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui como uma reflexão para vocês é que tanto na formação de hábitos quanto na mudança de hábitos ou na consolidação, é necessário que você assuma o compromisso de fazer aquilo que você se prometeu. Porque ninguém acorda do dia para a noite dizendo que vai se tornar fitness. Ninguém acorda do dia para a noite dizendo que vai ter hábitos alimentares mais saudáveis. É necessário que você assuma esse compromisso com você para que realmente esse processo de transformação aconteça. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão, e aí, deixa eu responder compartilhar com vocês aqui um comentário. A Renata Azevedo tá falando que é por isso os filhos modelam a maioria dos nossos hábitos. Exatamente. Nós somos modelo para os nossos filhos. Então, não adianta eu cobrar do meu filho leitura se ele não me vê lendo. Não adianta eu cobrar do meu filho que ele se alimente bem se eu não me alimento bem,
se eu não como coisas saudáveis. Não adianta eu cobrar que ele se exercite se eu não me exercito. E aí eu estou falando dos hábitos positivos, mas de repente vamos olhar para os hábitos negativos. Os hábitos, por exemplo, de fumar. E aí, se o meu filho me vê fumando frequentemente, isso não é algo que é 100%, tá, gente? Vai depender, claro, das escolhas dessa pessoa, né? Não quer dizer que se eu sou fumante, o meu filho vai ser. Não é isso que eu tô dizendo. Mas existe uma grande probabilidade dele se tornar fumante por ele estar vendo eu fazer esse comportamento, eu repetir esse comportamento. Agora, óbvio que todos nós temos o nosso poder de escolha. A gente decide o que a gente quer pra gente. Não é porque uma criança cresceu num hábito, num lar, onde existe um lar disfuncional, onde o pai, por exemplo, era alcoolista, que essa criança vai se tornar um alcoolista. Ela tem o poder de escolha. Agora, que isso pode influenciar negativamente a vida dela, sim. Mas ela pode ressignificar isso, por exemplo, e dizer: o meu pai foi alcoolista, eu não quero ser alcoolista. Ou, o meu pai batia na minha mãe, eu jamais vou bater na minha esposa ou nos meus filhos, né? Todos nós temos um poder de decisão, um poder de escolher aquilo que nós queremos pra gente. Então, como eu vinha falando hoje, 5 motivos, 5 caminhos para você ter bons hábitos, perpassam também por uma decisão de você assumir o compromisso com você daquilo que você se comprometeu. Uma outra decisão é você acreditar naquilo que você decidiu fazer. O quão é importante você acreditar em si mesmo. Um outro ponto que eu queria também trazer para vocês é a questão de você precisa decidir o que você quer de verdade. Quando você for pensar em hábitos novos para formar, ou mudar hábitos ruins para bons, ou consolidar os bons hábitos que você já tem, você vai ter que responder essa pergunta para você mesmo. O que você quer de verdade? Porque quem não sabe o que quer, não sabe aonde vai chegar. E se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho vai servir para você. E essa é uma frase daquele filme Alice no País das Maravilhas. Ela fala, ela muito perdida comenta com o gato que não sabe que caminhos pegar, seguir. E aí ele diz: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir para você. Então, gente, é super importante na construção, mudança ou consolidação de hábitos que você saiba o que você quer de verdade, para que você, na verdade, chegue aonde você quer chegar. E Renato tá fazendo a correção. Foi o coelho, realmente, não foi o gato. Mas é isso, gente. É super importante observar o caminho que você está percorrendo para essa formação de hábitos. É necessário planejamento, é necessário gestão de tempo, é necessário estabelecer prioridades. Você não chega ao topo se você realmente não passar por esses processos e não tiver bem alinhado cada um desses pontos que a gente conseguiu aqui apresentar na live de hoje. Então, você que está chegando agora, compartilha essa live com no mínimo 5 pessoas que ainda não conhecem o nosso conteúdo, o nosso trabalho. E lembrem-se, quem ficou conosco até o final, dá um oi para mim no direct que eu vou te dar uma surpresinha. É um presente especial para vocês que conseguiram estar conosco, que nos presentearam com a sua presença até agora, com o seu engajamento, com a sua interação. É isso que nos motiva a continuar. E eu costumo dizer o seguinte: se somente uma pessoa entrar na live e ela conseguir compreender o conteúdo e ela começar a praticar esse conteúdo na vida dela,
através do conhecimento que ela aprendeu aqui, a live teve sucesso. Então, não é a quantidade de pessoas, mas é sim quem foi alcançado. Então, por isso que a gente pede que você compartilhe com outras pessoas que não puderam estar ao vivo conosco. Essa live vai ficar salva, assim como todas as outras lives estão salvas no nosso feed. E o interessante é que você possa acompanhar cada uma delas, porque a gente vem numa construção aí sobre essa formação de hábitos e desde o início a gente vem batendo nessa tecla de você entender, na verdade, sobre os hábitos para que você possa conseguir formar esses hábitos de forma duradoura. E para você que não sabe, a gente está aí com uma mentoria acontecendo desde a metade do mês de janeiro. 6 mulheres estão comigo numa mentoria, onde a gente tem encontros semanais, onde a gente compartilha diariamente os nossos desafios, os nossos ganhos, as nossas falhas, e uma vai apoiando a outra. Nesse grupo de mentoria, é um grupo fechado, um grupo de WhatsApp, inclusive, que a gente faz essa conexão. Mas eu queria dizer que se você não conseguiu participar dessa mentoria, lembre-se, em março, eu ainda não vou divulgar a data porque eu não tenho certeza, mas possivelmente após o carnaval, a gente vai abrir uma nova mentoria. E aí você já está convidado a partir de hoje a estar conosco nessa mentoria de formação de hábitos duradouros e poderosos. O nome da mentoria é Não Tenha Metas, Torne um Hábito. E lá você aprende a construir esses hábitos de forma duradoura. Então, gente, foi isso. Muito obrigada a você que conseguiu estar conosco hoje. E se você conhece alguém que merece ter acesso a esse conteúdo, compartilha com ele a nossa live. Vai ser muito importante. Eu costumo dizer que o conhecimento merece ser compartilhado com as pessoas para que vidas possam ser transformadas. E ao final dessa mentoria que está acontecendo com essas 6 mulheres, a gente vai começar a divulgar como foi o processo de cada uma delas. E vocês vão ver que vale muito a pena ter uma pessoa direcionando o caminho de vocês. Eu queria agradecer a todos vocês. Um grande beijo. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Eu ainda não defini o tema. A gente tá ao vivo pelo YouTube também, tá? E a gente se encontra na próxima quinta-feira para mais uma live. É sobre hábitos. Eu não defini o tema. Talvez eu traga uma convidada. Pode ser uma surpresa para nós. Mas se eu não conseguir uma convidada, você é o nosso convidado especial. Então, gente, um beijão. Fiquem com Deus e até quinta-feira.